Olá, se interpretação de texto é um daqueles temas que costuma dar um nó na cabeça na hora da prova, então essa análise é para guardar. Hoje, a gente vai desvendar a base de tudo, as 5 principais tipologias textuais. Entender direitinho a diferença entre narrar, descrever, expor, argumentar e instruir é, sem exagero, o que separa quem acerta a questão de quem erra. Mas por que dá tanta atenção a isso? Bom, a resposta está nesse número aqui. Só nos últimos 5 anos, as grandes bancas de concurso do país cobraram mais de 1.200 questões sobre tipologia textual. Ou seja, não é só um assunto importante, é decisivo. Dominar isso é dar um passo enorme rumo à aprovação. Então a pergunta é essa mesmo. A ideia aqui é a gente construir esse conhecimento juntos, de um jeito bem claro, bem objetivo, sabe? Para não sobrar nenhuma dúvida pelo caminho. Bora lá? Certo. Vamos começar pelo começo. Afinal, o que é tipologia textual? Pensa que é tipo o DNA do texto. É a sua estrutura básica, a sua planta baixa. É o que define o texto a partir das palavras escolhidas, dos tempos verbais e o mais importante de tudo, qual era a intenção de quem escreveu aquilo. E esse aqui vai ser o nosso caminho. Primeiro a gente vai diferenciar narração e descrição. Depois, vamos resolver aquele dilema clássico da dissertação. Em seguida, a gente entende o que é o tal do texto injuntivo e, por fim, a parte mais legal, ver como tudo isso funciona na prática, em questões de prova de verdade. Vamos começar com uma dupla que anda sempre junta, mas que, na verdade, faz coisas bem diferentes. Narração e descrição. É isso mesmo. Uma serve para contar uma história, a outra para pintar um quadro. E a melhor forma de nunca mais esquecer a diferença é com essa analogia. A narração é como um filme. Tem movimento, as coisas acontecem em sequência, o tempo passa. Já a descrição é como uma fotografia. Ela congela um instante, foca nos detalhes de uma cena, de uma pessoa, de um objeto. Uma é puro dinamismo, a outra é estática. As pistas para identificar uma narração são bem claras, viu? Um texto narrativo vive de ação, e para isso ele precisa de 3 coisas: personagens, um lugar e, o mais crucial de tudo, a passagem do tempo. A dica de ouro é ficar de olho nos verbos de ação, quase sempre no passado. Ele correu, ela cantou, são eles que empurram a história para frente. Agora, na descrição, o foco muda completamente. O objetivo não é contar o que aconteceu, e sim como algo, uma coisa ou alguém é ou era. Por isso que os verbos de ligação como ser, estar e parecer aparecem tanto. Eles indicam um estado, uma condição e não uma ação. E claro, os adjetivos são as estrelas aqui. São eles que pintam o quadro, que dão cor, forma e textura. Ok, agora a gente vai entrar no território onde mora a maioria das dúvidas, a dissertação. E aqui a chave para entender tudo é uma só. Qual é a intenção de quem escreveu o texto? A pessoa quer apenas informar sobre algo ou ela quer convencer sobre um ponto de vista? A diferença toda está na intenção. O texto expositivo, ele age como se fosse um professor. O papel dele é apresentar um conceito, um fato, de um jeito neutro. A marca dele é a objetividade. Já o texto argumentativo, esse transforma o autor num advogado. Ele tem uma tese, um ponto a ser defendido e usa os argumentos como ferramenta para persuadir. Vamos olhar de perto o texto expositivo. O foco dele é 100% informação pura. Fatos, dados, conceitos, tudo apresentado de um jeito objetivo. A linguagem costuma ser impessoal, em terceira pessoa, para criar uma distância e reforçar essa neutralidade. É o tipo de texto que a gente acha numa enciclopédia ou no artigo científico. O objetivo é clareza, não persuasão. Agora, o argumentativo é outra conversa. Tudo nele gira em torno da defesa de uma ideia, de uma tese. A linguagem aqui já pode ser mais pessoal, às vezes até em primeira pessoa, e está cheia daquelas palavrinhas que entregam a opinião de quem escreve. É o texto de um editorial de jornal, de um artigo de opinião e, claro, é o tipo de texto que as bancas pedem na redação. Chegamos na nossa última tipologia, a mais direta de todas. E olha, qualquer pessoa que já montou um móvel ou seguiu uma receita de bolo conhece muito bem o texto injuntivo. A definição é exatamente essa. O texto injuntivo não está aqui para contar uma história e nem para defender uma ideia. Ele dá instruções. O único objetivo dele é guiar, orientar, dizer o que fazer para chegar num resultado. É um texto totalmente voltado para a ação. E a estrutura dele é inconfundível. Geralmente começa com uma lista do que a gente vai precisar e depois parte para os comandos. E aqui está a pista mais forte de todas, os verbos. Eles vão estar no modo imperativo, dando uma ordem, faça isso, use aquilo, ou no infinitivo. São instruções claras para executar uma tarefa, não tem erro. Ok, a gente já viu toda a teoria, mas agora vem a hora da verdade, né?
como é que as bancas de concurso cobram isso? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos reais de questões. Olha só este trecho. Foi tirado de uma prova recente da FGV. São 3 frases bem curtas, bem diretas. O que elas estão fazendo? A pergunta da prova seria exatamente esta. Analisando as pistas que a gente já viu, qual seria a resposta aqui? Pensa nos verbos. Exatamente, é um texto injuntivo. Não tem nem como ter dúvida. Revise, use, respeite, são todos verbos no modo imperativo. São ordens, instruções diretas. A banca só queria testar essa identificação. Bem tranquilo, né? Agora vamos ver um exemplo um pouquinho mais sutil. Esse texto parece que está só informando um fato, certo? Mas será que é só isso mesmo? Vamos pensar de novo na intenção por trás das palavras. O autor está só expondo um fato de forma neutra ou ele está construindo um argumento sobre o valor da persuasão na sociedade? E aqui está a chave. O texto é argumentativo. Ele não só informa que a persuasão surgiu, ele qualifica isso como um aprendizado importante. Ao fazer isso, ele defende a tese de que argumentar é um pilar da vida em sociedade. A diferença está nesse posicionamento. O texto não é neutro. E para fechar tudo que a gente viu, aqui está um resumo prático. Pensa nisso como um mapa mental definitivo, que conecta cada tipologia ao seu objetivo e aos seus verbos-chave. É uma ferramenta perfeita para aquela revisão rápida antes da prova. Com esse mapa em mãos, a análise de textos ganha uma nova dimensão, não é? Fica a reflexão. Qual dessas tipologias parece bem mais clara agora? A verdade é que, com a prática, identificar a estrutura e a intenção de qualquer texto virá algo natural. A chave é continuar praticando.